Uma coisa que eu passei a observar na minha vida sobre ter muitas amigas mulheres é que isso pode atrapalhar você em querer ter um relacionamento sério com alguém. Porque relacionamento sério, gente, hoje em dia você sabe que é difícil, a gente acaba não querendo relacionamento sério, principalmente depois que você passa dos 30, já teve algumas experiências, então você não quer gastar energia com isso, porque o homem depois que passa dos 30, às vezes ele está buscando outras coisas, está buscando outras experiências novas. E eu não estou falando experiências de ficar com muitas mulheres não, porque geralmente o homem quando passa dos 30, se ele não foi casado em nenhum momento entre os 20 e os 30, ele já deve ter vivido essa fase onde ele tenha ficado ali com várias mulheres, conhecido várias pessoas, vivido várias coisas, que depois que você passa dos 30 você já não quer mais viver a mesma coisa. A gente acaba tendo muitas amigas, ainda mais eu que não gosto de bola, de futebol, dessas coisas que os homens na maioria das vezes gostam por aí. Eu não frequento esses lugares, não gosto disso. Então eu acabo tendo mais amizade com mulheres, velho. O que eu venho percebendo de um tempo pra cá? Que essas amizades na minha vida, elas acabaram fazendo com que eu tivesse mais dificuldade ainda de querer ter um relacionamento. Porque quando você tem amizade mulher, a energia feminina, ela acaba fazendo com que você seja suprido às necessidades que você tem na sua vida. Então, por exemplo, às vezes você tem a necessidade de conversar com uma mulher muito tempo sobre seus problemas. Eu tenho uma amiga que eu converso com ela 3 horas às vezes e eu falo sobre os meus problemas. E ela conversa comigo 3 horas, ela ouve meus problemas, ela dá conselho pra mim, eu ouço os delas e a gente acaba ali criando uma coisa que preenche o nosso coração de uma falta que nós temos, tanto eu quanto ela, de não ter relacionamento. Hoje ela mora em outro país, eu moro em outro país, não tem como a gente ter nada. Então assim, os nossos caminhos estão completamente opostos para poder... não, por que vocês não namoram? Não tem jeito. Então isso já teria acontecido. E não só ela, eu tenho outras amigas também. Esse tempo atrás, quando eu morava em Pipa ainda, teve uma amiga minha que saiu de Rio Verde, foi lá para Pipa me visitar, ficou 4 dias lá em casa, dormindo lá do lado da minha cama, que a gente tinha 2 camas ali, né? Na verdade era um colchão onde eu dormia lá, tinha um colchão e o colchão dela, meu e dela. E a gente dormia um do lado do outro lá e eu juro pra vocês, de tudo que é mais sagrado, eu não senti nada, nenhum tipo de vontade de fazer nada com ela. Eu tenho ela como minha amiga mesmo. Você vai vivendo várias fases na sua vida com essas pessoas que estão ali e elas acabam enchendo o seu coração dessa falta que você tem e você acaba tendo dificuldade de encontrar outras pessoas na sua vida. Porque demanda muita energia você encontrar alguém novo e as suas amigas acabam suprindo essa falta que você tem aí, que, por exemplo, se eu não tivesse nenhuma amiga, não estivesse conversando com ninguém, muito provavelmente eu estaria procurando uma namorada. Se o acesso não fosse tão fácil para você ter essas coisas, para você ter ali uma relação sexual, eu estaria provavelmente procurando uma namorada, coisa que eu não tenho feito hoje em dia. Então, assim, o mundo, ele vai levando você cada vez mais para uma vida solitária. Se você não estiver entendendo o que está acontecendo, você acha que a sua vida não está dando certo nesse sentido. Mas na verdade é porque você está se enchendo de coisas que você deveria encher em outro momento, quando você estivesse no relacionamento. Por isso que é importante a gente estar sozinho, sem conversar com ninguém, sem ter essas amizades desse jeito. Eu falo isso pra mim mesmo, dando conta. Porque eu percebo que isso acaba atrapalhando a minha vida de alguma forma. Eu acabo não querendo ter relacionamento com outras pessoas. Véio. E eu não sinto que isso vai acontecer por agora. Não sinto que isso vai acontecer, né? Porque cada dia mais está difícil. Você encontra alguém, isso serve para homem, para mulher, você entra no Instagram da pessoa ali já... Igual, por exemplo, às vezes eu vejo alguma menina bonita, eu entro lá no Instagram, no TikTok dela para ver quem que é a pessoa, né? Aí já tá lá tocando um monte de funk, a mulher dançando de forma mais sensual, fala, velho, que merda, velho. Já me desanima. Nada contra quem faz isso, mano. Eu acho que cada um tem que viver aquilo que acha que quer viver e vai se estragar o que você acha que deve estragar. Se você achar que não estraga nada da sua vida, continua. As consequências quem vai sofrer é você. Só que isso acaba desanimando a gente quando a gente olha, né? Então, eu às vezes dou uma olhada, tento até conhecer alguma pessoa, mas quando eu começo a conhecer mais profundamente, eu já começo a desistir. Porque diferentemente de quando você tem 20 anos de idade, hoje em dia você tem vários critérios que impedem você de ter dor de cabeça para que no relacionamento aquilo que tem de problema seja solucionado. A gente tem um defeito de querer encontrar alguém ou alguma coisa pronta nos dias atuais, sendo que está todo mundo com trauma, todo mundo com problema, todo mundo com coisa na cabeça, todo mundo já largou várias vezes, já teve vários relacionamentos, já tem várias experiências e a gente quer encontrar alguém como se a gente tivesse 20 anos de idade e nós não vamos encontrar, velho. Ou você aceita a realidade como ela é e engole seco essas coisas que são diferentes, a que sua mulher ficou com 50 caras, que transou com 2, 3, sei lá o que ela fez. Eu na verdade, não procuro nem saber. Meu irmão, é isso.
Você tem que engolir seco e meio que não querer saber e falar, velho, eu vou formar uma família porque é o meu desejo de formar uma família um dia, se você quiser ter. Aí às vezes eu coloco isso na balança, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que vai encher meu coração? Será que é isso mesmo que eu estou buscando? Ou eu ainda quero viajar a minha vida e fazer o que eu quiser, como eu estou fazendo aqui agora? Se tivesse relacionamento eu não poderia estar aqui, teria que chamar a mulher, porque se eu viesse aqui sozinha ela poderia ficar puta comigo. Apesar que as meninas aqui na Inglaterra, eu percebo que elas são mais liberais nesse sentido, elas ficam muito no pé no cara desse sentido, que ela tem a vida dela pra lá e ela tem a individualidade dela, as amigas dela, sai pros piqueniques com as amigas dela e os caras fazem a mesma coisa, vai pra um pub, toma cachaça, volta... Aqui não tem isso não, velho, aqui não tem esse negócio igual no Brasil não, o pessoal é meio liberal aqui. E eu já não sei se eu me adaptaria tão bem com isso, eu tenho que acostumar minha mente com essas coisas. Mas é isso, galera, toma cuidado aí com a quantidade de amizades que você tem com as meninas que você tá perto. Entenda muito bem o que você quer, se você achar que está tudo bem, mas entenda esse outro lado. Será que você não está sendo suprido de uma falta de uma coisa que é seu sonho? Não estou falando que você tem que se relacionar, não, estou dando um exemplo. Só toma cuidado só, para que você não encha a sua vida de coisas que, além de gastar uma energia muito grande, você gasta energia igual eu gasto conversando com a mulher 3 horas, você pode estar fazendo nessas 3 horas outra coisa para você. Talvez você não precisa nem compartilhar com ninguém, trocar uma ideia com uma amiga, ler o seu ali rápido. Você vai ver que talvez a sua vida pode ser mais produtiva se você não tiver várias mulheres que você tem que conversar ali, como acontece comigo. E eu não tenho caso com as mulheres não, entendeu? Tô dizendo assim, eu converso com muitas mulheres. E é um defeito que eu tenho, e esse defeito que eu tenho não é um defeito de agora, é um defeito que já tenho há muitos anos já. Diferentemente do passado, hoje em dia eu tenho um pouco mais de consciência sobre isso. E além de ter um pouco mais de consciência sobre isso, hoje eu tenho um pouco mais de virtude para viver. Eu não vivo de forma desvirtuosa ou sem ter limite nenhum. Eu tenho limites, eu não uso drogas, não faço nada dessas coisas. E não saio ficando aí com qualquer pessoa ou não fico procurando isso o tempo inteiro. Mas mesmo assim, toma meu tempo e eu tenho certeza que isso também está tomando o seu tempo.